Muito boa noite para todas do Corações ao Alto. Estou muito feliz de estar aqui, como sempre. Hoje nós vamos tratar de um tema que me é muito, muito caro, muito especial, que é o tema da oração. A oração é uma das bases da nossa vida interior. Então, se a gente pudesse resumir, né, o que é a vida interior? Ela se sustenta em dois pilares: na vida sacramental e na vida de oração. A vida sacramental, né, como a gente vai ver na próxima aula sobre a Santa Missa, né, sobre a confissão, essa vida de comunhão e união material com Deus, né, com o próprio Deus, corpo e sangue de Cristo. E além da vida sacramental, né, que nos dá as graças específicas, nós temos a vida de oração. E se a gente for resumir, toda essa proposta do Corações ao Alto gira em torno de sermos almas de oração. Eu falei isso lá na primeira aula de introdução às práticas de piedade, né? Qual que é o nosso maior objetivo? Sermos almas de oração, né? Não significa, não que eu vá ser uma pessoa que faz oração, mas que minha alma seja uma alma de oração, né? Que a oração perpasse todo o meu dia, todas as circunstâncias, toda a minha vida, né? Que a oração é o que nos sustenta. E há muitas formas de fazer oração, mas uma oração que uma prática, né, que é sempre muito pregada, muito difundida pelos padres da igreja, pela tradição católica, pelos santos da igreja, né, pelo catecismo, é a prática da oração mental. E a oração mental, ela o que diz São Tomás, né, sobre a oração mental? A oração mental, ele diz que é algo muito simples, né, é um pensamento dirigido a Deus. Então ele é muito claro e qualquer pensamento dirigido a Deus é a oração. É simples. Não sei se vocês vão se recordar na nossa aula sobre as jaculatórias, né, que a gente disse que as jaculatórias são flechas, são jatos de oração para o céu, né, para alcançar a Deus. É uma forma de oração, mas existe uma oração que é uma oração profunda, né, que é uma oração, de diálogo com Deus, que é a oração mental. Então, como eu gosto sempre de começar nossas aulas com, o evangelho, e há inúmeros, vocês devem se recordar alguns, inclusive o evangelho de hoje, né, do dia 4 de setembro, inúmeros momentos em que Jesus é o próprio exemplo de vida de oração. Então, lembrando que nada do que o Senhor nos ensinou, ele deixou de viver. Primeiro, o Senhor foi exemplo de todas as virtudes, né, de toda a vida de oração, de todos os ensinamentos, e depois ele pregou sobre isso. Então, vejam que interessante. A vida do nosso Senhor, ela é dividida entre a vida oculta, né, que são os 30 anos junto a São José e Nossa Senhora, no lar de Nazaré, como carpinteiro, né, Jesus estava aprendendo a todo momento com São José, que era carpinteiro, né, com Nossa Senhora, essa vida, essa mestra de oração. E depois, com 30 anos de idade, Nosso Senhor ingressa na vida pública. Então, o que que marcou o início, né, dessa vida pública de Nosso Senhor? Foi o milagre das bodas de Caná. Foi aí que ele realizou o seu primeiro milagre. E então, nós devemos dizer que nosso Senhor, ele foi uma alma de oração desde o início. Por que desde o início? Porque desde o início ele está intimamente, né, ele é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, né, ele é Deus, então ele sempre se relaciona com as outras 2 pessoas da Santíssima Trindade, né. Então o que que é oração? É esse relacionamento com a Trindade, né, esse relacionamento com Deus. E no Evangelho, de forma explícita, vemos muitas passagens em que o Senhor se retira no deserto para orar ao Pai, né, vai até um monte afastado para rezar, passa a noite inteira em oração a Deus Pai, né, ao seu Pai que está nos céus. São muitas passagens. Eu até brinquei que eu falei assim hoje para o Guilherme: "Amor, eu precisava do chat ChatGPT no meu celular, porque eu quero perguntar umas coisas, seria muito mais fácil de tirar dúvidas". Eu já estava quase falando assim: "Quantas vezes Jesus sai ao monte para orar na Bíblia?". Eu queria trazer isso, aí não deu tempo do Gui instalar o chat ChatGPT, então, enfim, depois quem quiser pode pesquisar aí na casa de vocês. Mas enfim, são
muitos momentos, né, inclusive no evangelho de hoje. Então no evangelho de hoje, no finalzinho do evangelho fala: "E saindo para meditar", tem até aqui só para vocês verem que é muito explícito, assim, né, para não falarem que eu estou inventando moda. Bem no finalzinho ele fala: "As multidões o procuravam". Não, desculpa. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, né, então são muitos momentos. Bom, então o que que eu quero dizer com tudo isso? Que Jesus, ele nos pede para orar, né, ele diz: "Orai sem cessar, pedi e ser-vos-á dado", fale ao seu pai em segredo, como a gente vai ler agora, mas primeiro ele viveu isso, né. Então, o que eu posso falar agora já no começo da aula, é que não tem como nós termos um relacionamento de filhas de Deus sem uma vida de oração. É aquela velha história, né, é aquela velha história de Santo Afonso, que Santo Afonso dizia algo forte, porém verdadeiro. Santo Afonso escreveu muito sobre a oração, até tem um livro que se chama A Oração, e Santo Afonso diz: "Quem reza se salva, quem não reza se condena". Isso isso daí é até bem intuitivo. Se você pensar, na oração você tem um trato com Deus, né, você conhece o seu pai, você se conhece, você se vê diante de Deus, você tem uma relação de filha de Deus. E como eu vou entrar no céu e encontrar um desconhecido, né? Existe aquela frase tão bonita que diz assim: "Estou convencido que só é feliz no céu quem soube ser feliz na terra". Como que a gente vai ser feliz na terra sem a oração? É impossível. É impossível a gente não considerar as coisas diante de Deus, sob a ótica divina, sob a ótica da eternidade. Hoje eu até estava conversando com uma amiga, né, que é muito difícil a gente conseguir passar ideias como sacrifício, como entrega, doação, amor que não mede esforços. É muito difícil sem essa noção de entrega espiritual, né, sem essa noção espiritual, porque quando Cristo morre por nós na cruz, ele faz aquilo de forma completamente gratuita, né, nós não merecemos nada, e ele tem esse ato de misericórdia, esse ato de realmente não fazer tudo por nós, né, até a última gota. Então, ele é esse exemplo para nós. Então agora vamos ver no evangelho, como que Deus espera que nós façamos oração. Lembrando que, aqui a gente está falando de oração mental, né, mas existe a oração vocal. A oração mental, que é essa oração de diálogo, essa oração que a gente vai trabalhar hoje na aula, ela é ela é ensinada a Deus por Jesus, né, por Deus, em Mateus 6. E é muito interessante que nessa parte de Mateus 6, quem tiver eu vou dar uma de Frei Gilson. Abre aí gente, Mateus 6. Abre a sua Bíblia, quem tá com a Bíblia aí pessoal? Da próxima eu vou falar: "Gente, não vai entrar na aula sem a Bíblia", brincadeira. Entrem aí, Mateus 6. Vejam lá, no versículo 1 ele já começa: "Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Caso contrário, não tereis direito à recompensa do vosso Pai que está nos céus." Aí depois ele fala sobre a esmola. Aí olha só o versículo 5. "Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa." Então o que que Jesus está ensinando aqui? Que os hipócritas, eles não fazem oração. Então, assim, quando ele vai explicar sobre oração, eles falam, gente, Jesus fala, gente, o que não é oração. Então, oração não é orar de pé nas sinagogas e quererem o brilho terreno e quererem ser visto como almas piedosas. Isso não é oração, né? Oração não é esperar esperar uma aura de virtude, porque se eu espero um reconhecimento humano, eu já recebi o reconhecimento, né? Eu já recebi minha recompensa, que foi o aplauso terreno. Então, que as pessoas olhem, nossa, eu tô lá na missa, gente, eu tô ajoelhada há 1 hora, né? Eu rezo o rosário do Frei Gilson de joelhos até o final. Gente, fala sério, quem quer me canonizar? Isso daí é uma oração dos hipócritas. É uma oração que está mais preocupada, né, com a forma, com a postura, com como ela vai ser vista, do que o que tem no coração. E se você for ver, né, a alma que reza
para ser vista como esses hipócritas, elas são ocas, elas não têm nada dentro. Porque quem está atraída pela soberba e pela vaidade, né, se afasta da verdadeira vida de oração, que é uma oração baseada na humildade. Quando nós vemos, por exemplo, um elogio grande, só para fazer um link aqui, explicar melhor sobre isso. Um dos maiores elogios de Jesus no evangelho é naquele ensinamento que ele vai tratar do publicano e do fariseu. Vocês lembram dessa parte? Então Jesus diz assim: existe um fariseu e um publicano. Ó, é muito engraçado que Jesus nos ensina várias vezes para ver se a ficha cai, né, gente? Porque a gente é muito limitado. Então ele tem que repetir várias vezes. Então, o que que ele vai explicar? Ele diz que existe o fariseu e o publicano, né? O fariseu, entra no templo, ele senta lá na frente, né? Ele fala assim: Senhor, nossa, louvado seja eu, porque eu não sou como os pagãos, né, que cometem adultérios, que roubam, não, eu sou o máximo, né. O fariseu diz assim: "Nossa Senhor, obrigada que eu não sou um pecador". E aí Jesus condena essa atitude, e ele vai elogiar quem? O publicano. E quem é o publicano, gente? Olha, para nós aprendermos com esse exemplo. O publicano, ele nem ousa levantar o rosto para o céu. Ele está encolhido, quase praticamente na porta do templo. E ele simplesmente diz: Senhor, tende piedade de mim que sou pecador. Esse, esse dá um exemplo de oração humilde, né? Ao contrário do fariseu, ao contrário dos hipócritas. Então, para vocês só verem, né, o que Deus espera da nossa oração. Em primeiro lugar, humildade. E aí, olha só, em Mateus continua, né? Tu, porém, ou seja, nós, né, quando ele fala tu, somos nós, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai em segredo, e teu pai que vem em segredo te dará a recompensa. Então, qual que é o simbolismo do lar, né? Qual que é o simbolismo da casa? Quando a gente fala nosso lar, nossa casa, o que que é? É o lugar da nossa intimidade. Né, é o lugar do nosso recolhimento, é o lugar em que a gente nós somos nós mesmas, né. A nossa casa é o lugar que não precisa ter máscaras, né, a gente chega em casa e parece que: "Nossa gente, que bom, né, eu tô me encontrando comigo mesma". E a alma é o reflexo dessa casa. Então quando o Senhor diz: "A sua casa", né, o seu quarto, que é a coisa mais íntima que tem, onde nós dormimos, né, onde nós repousamos, a nossa alma é esse quarto. Então, quando ele diz: "Entra no teu quarto", significa entra no teu interior, acessa a sua intimidade, né, no íntimo da sua alma. E o que que eu vou fazer? Eu vou silenciar, eu vou fechar a porta. O que que é fechar a porta? É eu me recolher em oração, né. Eu vou silenciar o celular, eu vou silenciar a música, eu vou silenciar a televisão, eu vou silenciar tudo que eu puder, eu vou recolher os meus sentidos e eu vou falar com o meu pai. O meu pai o quê? O meu pai que me vê em segredo, ele me vê. Olha só que bonito, Jesus diz o seguinte, primeira ideia desse versículo, ele é o meu pai. Então a oração humilde é uma oração de filha para pai, né. Depois a gente vai falar por que nós temos que ser como crianças, mas é uma oração de filha para pai, é uma oração que eu reconheço que Deus é o meu pai, né, que ele está ali. Deus está em todos os lugares e ele me vê. Deus não é alguém que está muito preocupado com os astros, né, em mover os astros, o sol, as estrelas, em criar novos, enfim, em criar novas coisas, né. Ele está preocupado comigo e ele me vê. Ele está perfeitamente e totalmente empenhado na minha santificação. E hoje eu ouvi uma frase muito forte, viu, gente, muito forte, que São Curadars, ele disse o seguinte. Quando ele falou sobre a misericórdia de Jesus, de Deus, ele falou assim: Deus se preocupa mais da nossa salvação, com a salvação da nossa alma, do que uma mãe que olha o seu filho no incêndio, né? Se uma mãe vê um filho pegando fogo, ela vai, gente, com todo o corpo dela salvar aquele filho, ou se afogando, por exemplo. Nós vamos com todas as nossas células, né? Com tudo.
toda a nossa energia, tirar nossos filhos do fogo. E Curadar diz o seguinte, que Deus quer a nossa salvação mais do que a mãe quer tirar o filho de um incêndio. Então imagina com que vontade que Deus quer a nossa santificação, que Deus quer nos dar o paraíso. Voltando, Jesus diz o seguinte, né? Teu pai que te vê em segredo te dará a recompensa. Aqui ele está dizendo algo muito profundo sobre a oração, reparem. Ele está dizendo que a oração nos dá as graças que nós necessitamos. Não é uma recompensa que nós pensamos que é a nossa recompensa, ou seja, que nós almejamos de imediato, né? Eu vou pedir uma coisa e eu vou alcançar. Não. Ele não nos nega a sua graça. Ele dá a recompensa porque ele nos conhece e ele sabe do que nós precisamos. Vocês veem, depois eu vou organizar melhor o raciocínio, mas vocês veem que um simples trecho do evangelho já nos ensina tantas coisas sobre a oração. É ele que nos ensina, é Deus que nos ensina. Não é nada mirabolante. Uma característica da oração é como ensinava Santo Agostinho. Nós não rezamos para tornar a vontade de Deus à medida da nossa, para conformar a vontade de Deus à nossa vontade. Mas nós rezamos para que a nossa vontade seja conformada à vontade de Deus, né? Eu não vou para a oração com o intuito egoísta de, eu preciso convencer para Deus que eu preciso desse trabalho. Ele não está entendendo, né? Eu preciso explicar, eu preciso desenhar. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Isso não é fazer oração, né? Eu até brinquei que antigamente o meu avô, por exemplo, você entra na casa do meu avô, tem um monte de santos antigos, né? E às vezes tá faltando uma cabeça, tá faltando um braço. Aí eu falei, vô, por que isso, né? Ele falou, antigamente as pessoas rezavam assim, Santo Antônio, se eu não achar um marido, eu vou tirar o seu braço, eu vou tirar o menino Jesus do seu colo, eu vou enterrar, e não sei o que. Era assim, né? Isso é uma oração pagã, né? Se eu não obtiver o que eu desejo, eu vou ficar de mal, né? Eu vou ficar de mal do Papai do Céu. Isso daí é uma oração pagã, é uma oração hipócrita, é uma oração cheia de caprichos. E Jesus diz o quê? Meu filho, minha filha, eu sou um pai, eu sei o que é melhor para você. Então, quando você for orar, você vai se recolher, você vai entrar no seu quarto e você vai falar com o teu pai em segredo, que o teu pai é quem mais te conhece, né? O teu pai é quem mais quer o teu bem no mundo inteiro, né? Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Olha que lindo, isso tá escrito, gente. Ele ensinou isso. Olha que precioso a gente ter acesso, né? E aí ele diz o seguinte: nas vossas orações, não useis muitas palavras como os gentios, que é o caso do fariseu, né? Os quais julgam que serão ouvidos à força do muito falar, né? Então, nossa, aquela pessoa que tem aquela eloquência, nossa, Deus com certeza vai ouvir, né? Olha como fala bonito, né? Ele diz que isso não significa nada. Por quê? Porque o que significa é a humildade do nosso coração. E para concluir, ele diz: não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós o peçais. Então, eu não preciso calcular minhas palavras, né? Eu sou uma filha e eu vou falar com meu pai, com licença, né? Então o que podemos tirar? Agora para a gente já organizar nosso raciocínio sobre a oração mental. Então, em primeiro lugar, a oração mental ela tem um fundamento bíblico. A oração mental foi feita pelo próprio Deus, né, por Jesus Cristo, enquanto ele caminhou nessa terra, ele fez a oração, ele era uma alma de oração. A oração é a via de se chegar a Deus e de se obter as graças. Então, Santo Afonso, ele vai dizer o seguinte, que nós fazemos oração para nossa santificação, ele diz isso, né, resumindo. Ele diz, para nossa santificação, eu vou até ler aqui exatamente o que ele fala, que eu anotei aqui. Olha só, ele diz o seguinte: por que rezar? É o grande meio para alcançarmos a Deus. Não, desculpa, é o grande meio para alcançarmos de Deus a salvação e obtermos as graças necessárias. Então, para nossa salvação e para alcançarmos as graças necessárias, é para isso que nós vamos à oração. E existe essa figura muito bonita, né, essa figura da samaritana,
que Jesus vê uma mulher que está com sede e ela vai ao poço para matar a sede física dela. Só que Jesus diz que existe uma fonte de água viva que fará com que ela nunca mais sinta sede. Quando nós entramos no nosso quarto, na nossa intimidade da nossa alma, nós estamos buscando a água viva. Nós estamos buscando essa água que nunca mais sentiremos sede. Quanto mais íntimos, né? Quanto mais a gente vai tendo constância na vida de oração, tendo intimidade com o Senhor, mais saciados nós vamos ficar. E me lembra muito uma frase também de Santo Agostinho, que ele dizia o seguinte: querer matar a sede, né? Querer a felicidade longe de Deus, pelo materialismo, pelo hedonismo, né? Pela sensualidade, pelas riquezas do mundo, pela honra, pela glória, pelo poder. Querer saciar nossa Querer buscar, querer alcançar a felicidade com esses meios, ou seja, longe de Deus, é como querer matar a sede com a água do mar. Quanto mais água salgada você bebe, mais sede você sente, né? Mais longe você está da plena, da plena realização, né? Da plena saciedade. São José Maria até falava que o céu, olha que bonito, ele dizia que o céu sacia sem saciar. No céu, nós vamos nos sentir completamente saciados, né? A gente vai ver que, meu Deus, olha o que Deus preparou para as almas que lhe são fiéis, né? Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado para as almas que são fiéis, né? Para as almas que souberam amá-lo na terra. E o céu sacia sem saciar. A gente tem uma pequena demonstração do céu em vida. Deus promete, né? Jesus promete nos evangelhos que aqueles que são fiéis, Deus vai fazê-los felizes aqui em vida. É uma promessa. E a oração é experimentar um gosto do céu. Porque quando eu tenho um encontro com Deus, um encontro marcado com Deus, e eu converso com Ele na intimidade do meu coração, eu estou experimentando o sabor do céu. Eu estou me unindo com Deus como uma prefiguração do que eu vou estar unida no céu. A Eucaristia nem se fale, né, que vai ser o tema da próxima aula. Eu recomendo fortemente que todas vocês que estão aqui assistam também a aula da missa, que é maravilhosa. Mas a alma em oração é essa união é só menos perfeita do que a Eucaristia, tá? Mas ela já é esse vínculo direto com o próprio Deus, que ele quer habitar em nós. Ele habita em estado de graça, para as almas que estão em estado de graça, ele habita em nós. Então eu vou silenciar e eu vou conversar. Senhor, estou aqui. Agora para ser mais prática, gente. Ai, gente, esse assunto é muito lindo, dá vontade de ficar 2 horas. Bom, para ser mais prática, então. A oração é falar com Deus, né? É essa inspiração do coração, é esse levantar de todo o nosso ser a Deus. E aí, como que eu vou fazer oração mental, né? Como que eu vou fazer oração mental? Existem três fases da oração mental. Eu vou entrar nisso. Depois que eu entrar nisso, gente, que eu vou explicar um pouco isso, eu vou falar sobre o corpo da oração. E eu vou falar dessa via de infância espiritual. Eu vou fechar a aula falando de como deve ser a nossa relação com Deus no sentido da via espiritual, né? Que foi tão proposta por Santa Teresinha, né? Como nós devemos nos relacionar com Deus, tá? Então, em termos mais claros para vocês entenderem o que é a oração mental. A oração mental, ela é composta pela oração preparatória, pelo corpo da oração e pela conclusão. Tá? Então, sempre que vocês forem fazer uma oração mental, vocês têm que se nortear por esses 3 pontos, tá? Que os 3 são igualmente importantes. Por que que é tão importante a oração preparatória? Então, a oração preparatória, ela pressupõe o que nós já falamos aqui, que é um recolhimento e a humildade, né? Sem humildade, nós não começamos nem o primeiro passo. E aí, estando recolhidos, né? E tendo esse espírito humilde de, Senhor, vou encontrar com meu Deus, meu Pai,
não para ser vista, né, mas porque eu quero estar contigo. Eu tenho a oração preparatória. O que que é a oração preparatória, né? Na oração preparatória, eu vou fazer uma oraçãozinha, uma fórmula breve, eh, uma fórmula breve para eu ingressar de cabeça na oração. Ou seja, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os meus sentidos na oração. Então eu vou falar o seguinte, São Francisco de Sales, eu vou ler São Francisco de Sales, porque São Francisco de Sales falou muito sobre a oração. Então São Francisco de Sales, ele vai dizer o seguinte, eh, ó, é bem interessante aqui. Eh, Ele diz assim, que para você começar a oração preparatória, é preciso, primeiro, implorar o socorro divino, a misericórdia do Senhor, a assistência do Espírito Santo, a proteção da Virgem Maria e dos santos anjos. Então, existe uma fórmula curtinha, tá, que eu vou ensinar vocês hoje, que ela se baseia com certeza em São Francisco de Sales, como está escrito aqui, que é justamente para a gente entrar na oração, tá. Então eu dei um exemplo ontem, né, para o pessoal presencial, que eu acho que calhou, assim, foi inspiração do Espírito Santo, para vocês entenderem. Então, se vocês estão aqui comigo, ó, a Carol, a Shirley, a Su, a Fernanda, a Marília, a Letícia, que estão aparecendo aqui na minha tela. Se uma de vocês fala assim: "Gente, eu vou ter que pedir licença, que eu vou entrar numa reunião de trabalho". O que que a Fernanda vai fazer, gente? A Fernanda, ela vai se despedir, né, ela vai sair daqui das 190 pessoas que estão assistindo, ela vai para uma salinha, ela vai colocar o fone dela, ela vai ligar o Wi-Fi, ela vai abrir o notebook, às vezes ela até vai pegar o chazinho dela, né, um cafezinho para dar uma acordada, ela vai ler a ata da a pauta da reunião, e ela vai começar a reunião dela. E é isso que a Fernanda vai fazer, né. Quem leva a sério o trabalho, quem tem uma reunião importante, vai fazer tudo para entrar de cabeça na reunião, vocês concordam? Então, como que vai ser minha reunião com Deus? Eu vou silenciar, eu vou dar uma despertada, se eu estiver dormindo eu vou jogar água no meu rosto, eu vou me posicionar, eu não vou fazer oração assim, ó, quase dormindo, deitada na cama, largada no sofá. Eu vou me posicionar, né, postura ereta, como diz Jordan Peterson. Eu vou, se eu puder, tá, isso eu tô falando uma bela reunião, tô falando uma reunião caprichada, tá. Eu vou pegar um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, mas eu vou ter alguma coisa visível, né, eu vou olhar e vou falar: "Senhor, você está aqui comigo, eu estou com você e eu quero conversar com você", né. Esse é um momento muito importante do meu dia, que eu vou falar com você, né, que a gente tem uma reunião. Então, isso, eu vou me preparar, né, eu vou caprichar, eu vou fazer o máximo que eu puder para estar nessa reunião. E aí, eu vou fazer a seguinte oração, se alguém puder digitar no chat, pode digitar. Então existe uma fórmula que São José Maria Escrivá, eh nos ensina para fazer a oração preparatória, e que ele era um gênio. Adorei, Dani. A Dani é meu anjo da guarda, brinco. Essa oração preparatória, quando você vai lendo os padres da igreja, os santos da igreja, São José Maria se baseou em tudo. Ele pegou tudo que há de melhor nos santos da igreja, inclusive muito de Santa Teresinha, e ele fez uma oraçãozinha para nós, tá. Então, gente, é maravilhoso, porque ela dita o tom da nossa oração. Olhem que preciosa. Tá escrito aí no chat, gente. Eu vou começar minha oração assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, eu tô invocando quem? A Santíssima Trindade. A gente não viu aqui, ó, que São Francisco de Sales dizia que a gente vai pedir assistência do Espírito Santo? Exatamente, já vai começar aí. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu tenho que mean it, isso, né, eu tenho que falar com todo o meu coração. Depois, meu Senhor e meu Deus. Eu estou me colocando diante de meu Senhor e meu Deus, eu estou me colocando diante dele, né. Meu Senhor e meu Deus, como disse São Tomé.
né. São Tomé diz: "Meu Senhor e meu Deus", como uma resposta da incredulidade. Vocês lembram disso? São Tomé, ele duvidava que Jesus tinha ressuscitado. E aí quando ele coloca o dedo na chaga de Jesus, vocês lembram dessa cena? Ele diz: "Meu Senhor e meu Deus". Então os padres da igreja, gente, vai ficar longa essa aula, mas fiquem até o final. Quando São Tomé, né, ele coloca o dedo nas chagas e ele diz: "Meu Senhor, meu Deus", os padres da igreja, da tradição da igreja, eles disseram que essa é a cura para nossa incredulidade. Ele dá uma cura para nossa incredulidade. Então, quando eu chego na minha oração e digo: "Meu Senhor e meu Deus", eu estou dizendo que eu creio, né. Eu estou afirmando a minha fé, que ele é o meu Senhor e meu Deus. E aí ele diz, né, São José Maricina: "Eu creio firmemente que estás aqui". Por quê, gente? Porque isso é bíblico. No evangelho diz: "O seu pai te vê em segredo". Então, quando eu digo: "Creio que estás aqui, que me vês e que me ouves", eu estou reforçando a fé de que Deus está comigo, porque eu acredito. Eu acredito que Jesus me ensinou certo, né, e ele nunca iria mentir. Adoro-te com profunda reverência. Gente, o quanto é importante nós termos reverência diante de Deus. Algo que se perdeu muito, né, longe de termos uma reverência exemplar. Os nossos antepassados tinham muito maior, mas algo que se perdeu é o sentido de reverência. No livro do Richard Weaver, né, Ideias têm Consequências, ele vai dizer que a crise moderna, ela começa por uma falta de reverência. Ele diz que a gente perdeu a reverência ao sagrado, a gente perdeu a reverência às autoridades, né? Hoje você vê nas salas de aula, os alunos perderam a reverência ao professor. Então, quando nós dizemos adoro-te com profunda reverência, eu estou me colocando diante de Deus e dizendo que Ele é o meu Senhor e meu Deus. Sem Ele nada eu posso, né? Eu estou dizendo que eu sou nada perto dele. E aí é que está o fundamento da humildade. Quando você diz adoro-te com profunda reverência, significa que eu não sou nada, mas eu quero ser preenchida com tudo, né? E aí ele diz: peço-te perdão dos meus pecados. A gente só é humilde quando a gente reconhece que somos pecadoras. Eu começo a minha oração pedindo perdão. Olha só, São Francisco de Sales fala isso, ó. Implorar o socorro divino na oração preparatória. Eu tenho que entrar na minha oração pedindo perdão. Falando: "Senhor, eu não sou nada, mas eu quero obter as graças", né. Eu sou o pó do pó, porque olha só, eu estou falando aqui, eu estou rezando de manhã, eu faço minha oração da manhã, logo em seguida eu perco a paciência com a minha filha, né. Logo em seguida eu já estou fazendo fofoca, logo em seguida eu já estou no Instagram, assim, que nem um bobo alegre, né. Olha como eu sou ruim, né. As quantas vezes por dia a gente cai. Então, na oração preparatória tem essa riqueza de eu falar já de cara: "Peço-te perdão dos meus pecados". Mas como eu sei que o Senhor é misericordioso e Ele quer me dar as graças necessárias, eu vou logo em seguida pedir o quê? A graça para fazer com fruto este tempo de oração. Senhor, eu nem merecia estar diante de Ti. A vontade que eu tinha era de me esconder debaixo da cama e falar que eu sou podre e que eu não mereço o Seu amor. Sinceramente, quem faz um bom exame de consciência é essa vontade que dá. A vontade que dá é você falar: "Gente, eu sou lixo, tipo, o que que eu tenho que falar com Deus, entendeu? Deus, tipo, por que que ele iria me escutar? Eu sou ruim. Ele me ama tanto e eu respondo mal, sabe, eu respondo com ingratidão, e eu confesso sempre os mesmos pecados, que negócio é esse?". E aí só que não, gente, só que não, né. A oração humilde, ela não é uma oração que se joga debaixo da cama, ela é uma oração que fala: "Senhor, pequei, tende piedade de mim". O publicano elogiado por Cristo é quem? É o que fala: "Senhor, pequei, tende piedade de mim. Senhor, pequei, tende piedade de mim", né. E agora que eu sou ruim, eu preciso da sua graça. Então retomando, a oração preparatória, que vocês vão anotar num caderninho, que vocês vão ter no bloco de notas, sempre que vocês forem começar a oração mental, vocês vão ler, pra justamente por toda essa carga de significado que eu estou falando aqui, vocês vão falar o seguinte: "Meu Senhor e meu Deus". Cada palavra vocês vão dar um destaque na sua cabeça. Creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Tudo que eu trato com Deus é importante para Deus. Ele me vê e ele me ouve.
Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Senhor, me dê a graça para eu tirar proveito dessa oração, né? Que essa oração não seja uma oração, sabe, uma oração que tem um grilinho atrás, que está tão silenciosa que tem um grilinho. Não, essa oração que tenha fruto, que eu tire frutos desse momento com o Senhor. E aí, para terminar, eu vou implorar o quê? Eu vou implorar, gente, eu vou usar todas as ferramentas que eu tenho. Eu vou implorar ajuda de quem? Nada mais, nada menos que Nossa Senhora, né, minha mãe imaculada. Eu vou invocar a ajuda de quem? São José. São José, mestre de oração. Eu vou falar, São José, help, né? SOS, São José, me ajuda aqui. Eu quero ser alma de oração como o Senhor. O Senhor me ensine a fazer oração, né? São José, meu Pai e Senhor, né? Meu anjo da guarda, intercedei por mim. E agora só um parênteses. Só um parênteses, gente. A importância de invocar os anjos, tá? Para vocês nunca esquecerem. Olha, faz uns 2 meses que eu e o Gui, a gente tá só falando sobre os anjos aqui nessa casa. Porque foi algo inédito da nossa vida. Foi algo inédito que a gente meio que trouxe para nossa realidade, algo que, olha, eu e o Gui, a gente é católico há bastante tempo. E a gente nunca tinha meditado tanto sobre o poder dos anjos. Então, vocês que estão aqui, fica esse convite. Nós não podemos, nós não podemos ignorar o poder dos anjos. E vocês vejam, quando eu estava no Instituto Hesed, na semana passada, com a irmã Maria Raquel, a gente chegou para jantar com ela. Estava eu, o Guilherme e a irmã Maria Raquel, né? Imagina o nível da conversa. Ela é incrível. E aí ela nos contou, a gente começou a falar sobre a intercessão dos anjos, né? E ela diz o seguinte, ela fala assim, o Guilherme começou a falar sobre como São Tomás trata. Depois vocês assistam até a aula dele sobre combate espiritual. O Guilherme estava dizendo, irmã, recentemente eu peguei para ler São Tomás quando ele fala dos anjos. E São Tomás, quando fala dos anjos, ele diz o seguinte, gente, olha só que poderoso. Ele diz o seguinte, que existe uma legião de anjos que querem ser invocados, que querem receber missões e dependem da nossa oração. Existe uma legião de anjos que podem e de fato ajudam no combate espiritual que a gente vive aqui e que a gente esquece de pedir intercessão. E a irmã Maria Raquel disse assim: Guilherme, existe, existe todo um trabalho, existe todo um trabalho, como fala isso? De propósito, né? Existe todo um trabalho arquitetado para esconder a devoção aos anjos. Então, se vocês forem pensar, gente, concordam comigo? Façam assim com a cabecinha, se vocês concordarem. Vocês concordam comigo que muito se fala sobre devoção aos santos, devoção à Nossa Senhora, mas pouco se fala sobre a devoção aos santos anjos? Pouco se fala. Pouco se fala. Então a gente sempre tem um santo de devoção, a gente tem Nossa Senhora, mas a gente é raro a gente se relacionar com os anjos. É raro, e isso é proposital, a irmã Maria Raquel disse. Então, bom, enfim, pode dar uma outra aula sobre isso, mas só para relembrar, é muito importante a gente pedir ajuda do nosso santo anjo, né, do anjo da guarda para fazer as orações. É muito importante a gente pedir a Deus que envie os seus santos anjos para nos ajudar nesse caminho de vida interior, tá? Então São José Maria, que é muito sábio, ele fez essa fórmula e no final ele diz: "Meu anjo da guarda, intercedei por mim", né. O nosso anjo da guarda, gente, os anjos, eles trabalham por missão. A missão dos anjos é levar as almas para Deus. E aí, Deus nos conferiu um anjo específico para cada alma para nos ajudar à salvação. Mas nós temos que dar trabalho para os nossos anjos, né? Tem até eu quero estudar mais sobre isso, mas tem até gente que fala que tem anjos que eles não têm como trabalhar, porque a alma não lembra dele, a alma não pede, a alma não está em estado de graça. Então, os nossos anjos, eles nos acompanham sempre. Eh, e aí, ai, gente, meu baby tá chorando. Vocês me dão um segundo? Fiquem aí, tá? Ninguém sai, que o Miguel tá chorando, só um momentinho.
Gente, vamos rezar para o anjo do Tomás, do Miguel. Vamos rezar para o anjo do Miguel. Eh, bom, então continuando, né, eh, essa aula tá irritando o inimigo, gente. Bom, vamos lá. Não que traz o Miguel pra aula, gente, aí que ele vai chorar mesmo, ele precisa dormir. Tá, então invocar os anjos. Gente, passada essa oração preparatória, como que será a nossa oração, né, como que será o corpo da oração? Então oração preparatória, corpo da oração e conclusão. O que que é o corpo da oração? O corpo da oração, gente, ele é o substrato da oração, é o tema que eu vou levar para nossa oração. Então, São Francisco de Sales, por exemplo, ele diz que nós vamos meditar alguma coisa, né, de vida espiritual. Então nós podemos levar algum tema, por exemplo, hoje na minha oração eu vou meditar sobre o evangelho de hoje, porque eu achei o evangelho de hoje muito bonito, eu vou meditar sobre esse evangelho. O tema da oração de hoje eu quero considerar o mistério da cruz, né. Hoje, por exemplo, hoje é uma sexta-feira, vamos supor, hoje é sexta-feira, e às sextas-feiras a gente costuma meditar a paixão de Cristo, então hoje eu vou levar para minha oração e vou pensar nas chagas de Cristo, eu vou pensar como estava Nossa Senhora aos pés da cruz, e vai ser esse o meu tema da oração. O meu tema de oração pode ser a vida de algum santo, pode ser alguma festa da igreja, então hoje é dia da Imaculada Conceição, eu vou meditar na minha oração sobre esse dogma da Imaculada, eu vou meditar na minha oração como que eu posso ter mais amor, e mais trato com Nossa Senhora, eu vou meditar na oração sobre isso. Eu posso pensar na oração sobre alguma virtude que eu estou precisando ter. Então: "Senhor, eu estou precisando muito crescer na virtude da temperança, porque eu estou toda hora querendo comer um doce". Então, lembrem, gente, lembrem, tudo é importante para Deus, sabe, tudo importa. Eu lembro uma fase, assim, abrindo um pouco meu coração para vocês saberem, eu tive uma fase, assim, quando eu era bem nova, que eu tive um problemas de ansiedade e tal, já tive isso, né, e eu tive muita queda de cabelo, muita. E aí eu chegava para fazer oração, eu só conseguia falar disso, sabe, só conseguia, porque era o que mais me afligia. Então eu estava passando por um momento muito difícil, tipo, quem é mulher sabe como isso mexe com a gente, sabe, a gente essa questão da autoestima, e aí eu via meu cabelo caindo, não sei o quê, e eu ficava muito tensa com isso. E aí eu chegava para oração e falava: "Senhor, eu não me ajuda, sabe, Senhor". E aí eu li aquela parte do evangelho que fala: "Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados", e eu ficava só nisso. Gente, juro, foi muito monotemático por um tempo, mas era isso que estava no meu coração, sabe. E aí eu chegava em oração e eu sabia que Deus ia falar para mim: "Filha, todos os cabelos da sua cabeça estão contados, fique tranquila", né. Ele que é meu pai, sabe o que eu preciso. E para mim, sinceramente, eu olho para trás, né, e eu vi quanto foi importante isso, porque foi um momento que eu me abandonei muito em Deus. Porque, assim, não tem quando você tem, tipo, questão de queda de cabelo, não sei o quê, você pode ir atrás de 1.000.000 de tratamentos, sabe. Mas se tem um fundo emocional, você tem que trabalhar o emocional. Então, eh, então isso, assim, esse exemplo pessoal para trazer o quê? Você vai falar na oração o tema da sua vida, né. Você, claro, pode meditar a vida dos santos, que é maravilhoso, as escrituras, isso eu faço também, mas se tem algum ponto na sua vida que tá pegando, né, onde que o calo tá pegando, você vai falar disso, porque para Deus é importante isso. Aí você vai falar: "Senhor, eu não quero que eu não quero que pare, se não for a vontade do Senhor, mas se o Senhor me conceder que eu pare de sentir tal coisa, né, ou que se resolva um problema na minha família, ou que se o meu marido se converta, né, tem tantas mulheres que passam por isso, homens também. Ah, eu quero engravidar, né, quantas mulheres, sentem tão aflitas porque não conseguem engravidar. E Deus está contando conosco para nós trazermos os nossos problemas para Deus. E olha só que interessante, olha só que bonito. Quando passamos por alguma dificuldade, gente, qual é a nossa tendência? A nossa tendência, tipo, de mulher moderna. A nossa tendência é ir no Google, né, a gente passou por um problema, aí eu vou no Google, e aí eu falo: "Como resolver esse problema?". Aí eu mando um WhatsApp para minha irmã, eu mando no grupo da família: "Help, qual me dê um conselho". E a gente vai na caixinha de perguntas do Instagram: "O que que eu faço? O que que eu faço nessa situação?". E a gente fica rezando para a pessoa responder. E a gente já pensa que eu preciso acionar uma psicóloga,
e aí, gente, a gente esquece de botar na oração, né, a gente esquece de passar o filtro da oração, né. Então quando algo nos perturba, o que que eu devo fazer? Eu vou para a oração, né. Eu chego e falo: "Senhor, está acontecendo isso. Você viu como eu me senti triste nessa situação? Você viu como eu estou aflita? Né, Senhor, eu sei que isso é para o meu bem. Eu sei que se o Senhor está permitindo essa cruz, é para minha salvação, né? E eu te louvo por isso, né? Eu te louvo pelas coisas boas e pelas dificuldades, porque eu sei que as dificuldades me fortalecem, vão me trazer mais virtude, vão me fazer vão ser uma via de purificação, né. Agora, gente, concordem comigo que sem sem a vida de oração, a vida é uma angústia, né. Sem a vida de oração, nós nos sentimos sempre sozinhas. E, assim, é um salve-se quem puder, né. E aí eu vou estar nesse mundo que parece uma selva, sabe. Esse mundo de competição, esse mundo de inveja, de gente que puxa o tapete da outra. Aí, essa vai ser a minha realidade, mas a minha realidade não é essa, né. A nossa realidade é o mundo espiritual aqui na terra, né. A realidade é que eu posso conversar com meu pai que está nos céus, que me vê em segredo e que sabe o que eu preciso antes de eu pedir. Então a vida de oração, gente, essa vida de completo abandono e completo diálogo, né. Se eu chegar na oração, olha o perigo, tá, eu vou falar um perigo da oração, depois eu vou falar das distrações, mas o primeiro perigo da oração, sabe qual é? É a gente conversar com nós mesmas. É a gente chega e fala assim: "Nossa, ai, nossa, não acredito que aconteceu tal coisa, e agora? Como que eu vou fazer tal coisa? Mas como que eu vou responder essa mensagem pra tal fulana? Como que eu vou pagar aquela conta? E não sei o que, não sei o que lá". E eu começo a virar, gente, uma conversa comigo mesma, com a minha imaginação, com os meus problemas, né, eu tô olhando pra mim, eu tô me olhando no espelho e tô falando comigo mesma, entendeu. Agora, como que é um diálogo com Deus? É assim: Senhor, hoje eu queria meditar, né, sobre a filiação divina, de como o Senhor cuida da minha vida, de como o Senhor está presente. Às vezes eu sou tão ingrata, né? Quantas coisas que o Senhor me dá e eu nem lembro de agradecer. Jesus, você é maravilhoso. Aí de repente vem uma mosquinha e fala assim: você esqueceu de pagar o boleto. Aí eu, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar o boleto? Aí eu fujo, gente, eu fugi da oração. Aí eu falei: "Só um momento", tipo, eu coloquei em espera Deus, e agora eu vou tratar do meu problema. E o que que faz uma alma de oração? Ela vai pegar o problema e ela vai converter para Deus. Então ela fala assim: "Senhor, quando terminar a oração, você me lembra desse boleto? Ou então eu vou anotar no papelzinho, aí eu volto", entendeu? Então, São Tomás ele diz que a alma que não se distrai, ela está no céu. Então, todas as almas que estão aqui, né, que lutamos pela santidade, elas vão se distrair na oração, mas cabe a nós convertermos a distração em oração, né. A oração, anotem isso, a oração, ela é um exercício de inteligência e de vontade. A nossa vontade tem que estar lá na oração e a nossa inteligência também. A nossa inteligência vai fazer a gente voltar para Deus, voltar para Deus. E se a gente se perde no caminho, né, se a gente vai para outras vias, a gente vai recalcular a rota, né, do mapa do GPS e a gente vai voltar para Deus. Volta para os trilhos, né, tem essa imagem do trem que sem os trilhos o trem não anda, né, a gente tem que colocar a nossa vida de oração nos trilhos e a gente continua e isso é um gente, é um exercício mental, sabe. A gente deveria sair da oração até meio cansada, porque a gente conversou por 30 minutos, né. A gente conversou, a gente tratou, e a gente fala assim: "Nossa Senhor, como é que você se sentiu, né, quando ninguém acreditava que você era o Salvador, quando Judas te traiu? Como é que o Senhor se sentiu?". Eu vou chegar na minha oração e eu vou conversar com Deus, né. Eu vou falar: "Senhor, como deve ser difícil Senhor, como deve ser difícil, eh tá aí no céu, desejar a salvação das almas e ser tão mal correspondido nesse amor, sei lá, né, lembrando de um fato recente, o show da Madonna. Que alma que não sentiu uma dor, né, que alma que não se colocou no lugar de Deus, digamos assim, e sentiu uma dor por aquele pecado, aquelas blasfêmias, né. Eu posso chegar na minha oração e falar assim: "Senhor, eu não consigo passar despercebido por isso". Eu quero compensar. Na oração, gente, a gente vai compensar esse amor.
Eu falei isso na visita ao Santíssimo. A gente tem que cuidar do nosso Deus, a gente tem que agradá-lo, né, a gente tem que remediar todos os pecados contra o Sagrado Coração, contra o Imaculado Coração de Maria. Como eu falei na visita ao Santíssimo, a nossa oração, eu quero consolar Jesus. Eu quero falar: "Jesus, eu te amo por todas as almas que não amam. Eu peço-te perdão por todas as almas que não pedem perdão", né. E assim, isso gente, é um movimento muito natural, sabe. Quando você encontra uma pessoa com alma de santidade, você vê alguém, sei lá, que está trabalhando numa obra social, uma senhora que você quer ficar perto dela, porque ela é uma fonte de sabedoria, essa alma é uma alma de muita oração. É uma alma que já está tão, dentro de Deus, né, ela já tem na alma a presença de Deus de uma forma tão forte que tudo para ela é Deus. Vocês já perceberam que uma alma de oração, qualquer coisa remete a Deus? Né. Então acontece uma coisa boa, nossa, dai graças a Deus. A pessoa já lembra de agradecer. Aconteceu uma coisa ruim, nossa, mas Deus vai nos ajudar. Mas a oração alcança tudo. E é isso, né. Então qual é o objetivo desse corpo da oração? Esse corpo da oração é esse momento de plena intimidade, né, eu vou falar: "Senhor, tu me vês, você vê que eu tô com essa miséria, eu tô com esse problema, qual virtude o Senhor acha que eu deveria trabalhar agora?", né. "Eu tô tão perdida, Senhor, olha, eu já vi 30 indicações de livros no Instagram no último mês. E aí, o que que eu faço? Qual livro o Senhor acha que eu deveria ler? Qual que é o melhor para minha alma? Senhor, será que eu capricho mais no terço ou na visita ao Santíssimo agora? Senhor, qual é a ovelhinha perdida que o Senhor colocou no meu caminho agora? É essa minha colega de trabalho ou essa minha vizinha aqui de andar, né? Senhor, como que eu posso falar disso com minha filha, com meu filho? Como eu posso tratar melhor o meu marido? Essa é a oração. Gente, ele não vai negar sua graça, ele quer a nossa santificação, mais do que ninguém. Então é óbvio que ele vai nos revelar. E aí, de repente, você está em oração e você lembra de uma pessoa aleatória e é Deus falando para você, né. "Ah, Ana", uma pergunta muito comum: "Ana, como saber que é Deus falando e não é a minha imaginação?". Então, aí é que a oração preparatória é tão importante. Você está invocando Nossa Senhora, invocando São José, invocando os santos anjos, invocando a Trindade inteira, pedindo perdão, pedindo as graças necessárias, pedindo que Deus dê fruto da oração. Aí você vai ter grandes pistas de que durante a sua oração Deus vai falar com você. E se você ainda tiver dúvidas, você ainda pode falar assim: "Senhor, é isso mesmo? Se for, você me confirma? Posso confirmar o pedido aqui?", né. É assim que tem que ser nossa oração. E aí tratando um pouco, né, antes da conclusão, então eu só vou falar rapidamente, né, sobre essa infância espiritual, né. Qual que é a nossa vocação? Nossa vocação é de filhas de Deus, certo? Isso todo mundo concorda. Como é uma oração de filhas de Deus? É uma oração de infância espiritual. A pequena via proposta por Santa Teresinha nada mais é que uma via de dessa pouca eloquência, assim, dessa naturalidade, dessa docilidade, dessa simplicidade. Então, a infância espiritual, né, o que é ser uma criança, né? O Senhor diz em Mateus 18, é algo bem profundo, bem forte, e ele diz, né, "Em verdade vos digo, se não vos converterdes e vos não tornardes como crianças, não entrarão no reino dos céus". Ele diz que se você não for criança, né, você não vai entrar no reino dos céus. Aí você fala: "Meu Deus, né, então calma, então eu tenho que ser uma criança, né, é uma coisa lógica, eu quero entrar no céu, então eu tenho que ser uma criança". E como o que é ser criança? É justamente, é ter essa atitude humilde e essa atitude de entrega e abandono a Deus. Agora, é fácil se abandonar em Deus? Não, é muito difícil. Tem até eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte, quando você tem um bebezinho, né, o meu filho Miguel tem 1 ano e 4, e eu coloco ele lá em cima no escorregador do parquinho, eu falo assim: "Miguel, pode vir que a mamãe vai te pegar". E o Miguel ele fica assim, né, com medo, ele trava, né. Nós travamos, gente, ele tem 1 ano, e ele trava. E nós, que somos adultos, né, quando o Senhor fala: "Pode ir minha filha, confia, vai, você é sustentado na minha providência, você é sustentado na minha graça, vai fundo que eu tô aqui, né, confia em mim". E a gente fica assim: "Ai não, vai ser muito difícil, eu vou ficar muito cansada, eu vou me gastar, e eu posso ser traída,
e eu posso ser ridicularizada, e a gente fica com aquelas vozes na nossa imaginação travando a gente, né. Mas o que que é ser criança, né? O Miguel olha para mim e eu falo: "Filho, pode vir, a mamãe tá aqui". O Miguel vê pela a vontade e a inteligência, e ele vê a minha mãe, eu confio na minha mãe. A minha mãe está dizendo que não tem perigo, então eu vou. E aí o Miguelzinho, vai no escorregador, né. E quanto isso nos ensina para nossa vida espiritual, né, que a criança, ela se joga nos braços do pai. A criança tropeça e levanta, né. Essa é a vida de infância espiritual. Eu caio e falo: "Senhor, que coisa que caca que eu fiz". Mas você sabe, né, você me criou, você sabe que eu sou fraca, eu não faço nada sem a sua graça, eu não sou capaz de nada, eu sou capaz dos piores pecados. Então, Senhor, me ajuda, me levanta. E aí a criança, o bebezinho que está começando a andar, gente, ele tropeça, aí você dá a mãozinha para ele, ele levanta. Aí ele tropeça, aí você dá a mãozinha, ele levanta. E a criança, ela segura na mão do pai, né? E principalmente nos momentos de perigo, né? Nos momentos de tentação, numa via movimentada, numa avenida movimentada, a criança segura assim, né? Com força a mão do pai, a mão da mãe, e essa é a infância espiritual. Outra coisa, as crianças são audazes, né, as crianças pedem o impossível, né, as crianças pedem a lua. "Mãe, a lua", né. "Mãe, eu quero fazer tal coisa", coisas assim, estrondosas. As crianças, elas não têm esse filtro de senso comum, as crianças são magnânimas, né, elas são audazes. Uma alma entregue a Deus, ela é audaz, porque ela sabe que para Deus nada é impossível. Então: "Senhor, olha só, eu quero com esse trabalho livrar 10 almas do purgatório", né. Com essa mortificação, né, com esse sacrifício, eu quero, eh, eu quero eu quero a salvação das almas, né, eu quero a conversão dessas pessoas da minha família, eu quero a cura dessa doença impossível. Para o nosso Pai a gente pode pedir todo o impossível. E aí, gente, qual que é outra característica, né, das crianças? Elas são simples, elas não se lembram do passado e não se preocupam com o futuro. Então uma criança não vai ficar remoendo: "Ai, nossa, não acredito que aconteceu isso. Ai, meu Deus". Ela não faz isso. A criança, ela tá preocupada com o aqui e o agora. E uma alma de infância espiritual, né, uma alma abandonada em Deus, gente, ela tá no momento presente, né. Ela tá com os sentidos e fala: "Senhor, o Senhor me deu esse dia eu vou louvar o Senhor e eu vou dar o meu melhor, e esse dia é para o Senhor. Eu não sei", olha só, é bíblico também. O ontem já passou e o amanhã não sei se vai suceder. Então a criança, ela não se preocupa, né. Quantas vezes na Bíblia está escrito: "Não temais, não vos preocupeis, não tenhais medo". Falaram que a expressão que mais se repete na Bí na no evangelho é essa: "Não temais". Então por que eu vou temer se Deus fala que não temais? É porque não temer é melhor para mim. Então a criança, né, esse via de infância espiritual, a criança é assim. E Santa Teresinha, ela dizia, não à toa ela virou essa maravilhosa santa, doutora da igreja, padroeira das missões, mas ela, muito sabiamente, ela diz: "Senhor, eu sou tão fraquinha, né, eu sou tão impotente, né, eu sou uma florzinha do jardim, em meio a flores tão grandes, né, tão estrondosas, tão magníficas, eu sou só uma violetinha no seu jardim. Mas eu descobri um caminho que, eu olho para os santos da igreja, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, eu nunca vou conseguir ser assim, né, eu não tenho essa vontade forte de Santa Teresa, essa disposição, essa piedade de São João da Cruz, essa abnegação de São João da Cruz, eu não tenho essa essa capacidade de atravessar oceanos como São Francisco Xavier, mas eu tenho o quê? Eu tenho todo o amor no meu coração pelo Senhor, né. E é esse amor que vai me fazer ir num elevador para o céu, né. Ela dizia que o caminho da infância espiritual, a pequena via de Santa Teresinha, é um jato para o céu, né. É a alma, nas pequenas coisas, dá o máximo para nosso Deus. Então, nossa vida de oração, gente, tem que ter muito essa ideia de que de que nós somos como crianças, né, nos braços do Pai. E para concluir qual que é a oração de conclusão, né. Dani, se você puder colocar também, a conclusão como que deve terminar? São Francisco de Sales diz o seguinte:
sempre com alguma salutar resolução, inspirada pelo desejo de nos afastar do pecado, né, do mal e de nos unirmos a Deus. Então não adianta eu ter umas grandes inspirações, nossa, foi tão bom esse tempo de oração, Deus me falou tantas coisas, tá bom, tchau, até amanhã. Não, né? A gente precisa ter uma conclusão. E essa conclusão é uma resolução, um propósito. Então, na nossa reunião de trabalho, o que que tem no final de cada reunião? Tem uma ata. Tem uma ata da reunião, que é assim, ó, então a Caroline vai fazer tal coisa, tá bom, Carolina? Então, para amanhã, tá? Então a Letícia vai fazer tal coisa, a Patrícia vai fazer tal coisa, e aí tem essa ata. Então, a conclusão da nossa oração vai ser o quê? Vai ser a nossa ata. Vai ser assim: Senhor, então, deixa eu ver se eu entendi. O Senhor quer que eu convide a Maria para fazer uma oração na igreja? O Senhor quer que eu mortifique mais a minha gula, né? O Senhor quer que eu trabalhe mais esse abandono e medite mais sobre a Santíssima Trindade, e eu vou ligar para minha avó, que faz tempo que eu não ligo. É isso, né? Então, a conclusão da oração é assim: Senhor, então, qual é o fruto que eu vou trazer? Agora, essa é a resolução de nos unirmos mais a Deus. E nós também, na oração final, nós vamos agradecer por esse tempo que Ele nos concedeu. Então, olha aí, a Dani colocou no chat, gente, oração final, que São José Maria muito bem propôs a nós para decorarmos, né? Ele diz: Dou-te graças, meu Deus. Né? Eu te dou graças pelos bons propósitos, pelos afetos que o Senhor me deu nessa oração, né? E inspirações que você me comunicou nessa meditação, né? Agora eu peço-te ajuda para pôr em prática. Ou seja, eu agradeço as graças, mas eu digo, Senhor, eu preciso da graça ainda, hein? Para fazer justamente tudo que o que o Senhor me mostrou aqui, peço-te ajuda para pôr em prática. Né? Eu peço as graças para que eu possa levar a cabo essas inspirações belas que o Senhor me comunicou. E aí nós finalizamos a conclusão com minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ou seja, eu uso tudo que eu posso, né, gente? Nessa batalha espiritual, né, nessa batalha pela santidade, a gente tem que usar tudo que a gente pode. E não à toa Deus nos deu muito, né? Ele não nos deixou só. Ele nos deixou a confissão, ele nos deixou a Eucaristia, ele nos deixou o terço, ele nos deixou a ajuda dos anjos, a ajuda de São José, a ajuda dos santos, a ajuda de Nossa Senhora, a ajuda da Santíssima Trindade. É como se ele falasse assim: olha, você só tem que ir, entendeu? O resto eu resolvo. Você só tem que ser dócil, entendeu? O resto eu vou te dar. E nesse livro aqui, que eu falei também na aula da leitura, né? O Dom de Si, é isso. O Dom de Si, esse livro, o Dom de Si, fala sobre o abandono na providência. E aí, para concluir, gente, é... ai, tem muitas coisas para falar, né? Mas depois a gente vai, enfim, manter essa formação e eu quero dar mais aulas e tal. Mas tem essa frase muito bonita que tem em João 15, né? Ele diz: Sem mim nada podeis fazer, né. Então a gente confiar mesmo nessa graça e que Deus está, empenhado em nos dar essa graça. Agora, para concluir de uma forma muito poética, eu quero ler para vocês o texto de um poema belíssimo, que eu vou mandar no grupo. É um poema que está dentro de um livro que eu li, por indicação do meu diretor espiritual, que é A Liberdade Interior, Vivida com a Força da Fé. Olha que belíssimo. Esse poema, gente, ele resume como deve ser a nossa entrega para Deus, né? Como deve ser nossas disposições. Chama O Baile da Obediência. É um poema longo, eu queria muito que vocês levassem esse poema para oração. Tipo, a oração de vocês amanhã, né? Que vocês vão reservar. Ai, eu esqueci de falar isso, meu Deus, desculpa, gente. A oração mental, ela deve durar de 15 a 30 minutos. Tá? Então, Santa Teresa d'Ávila dizia que uma alma, uma alma deve rezar pelo menos 15 minutos para a salvação, tá? Pelo menos 15 minutos por dia. Então, tem pessoas que rezam
15 minutos, 30 minutos, tem gente que reza 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, faz oração mental da manhã, oração mental da tarde, mas para cá, para agora, né, eu convido vocês a se proporem, ao longo do dia de vocês, pelo menos 15 minutos. Quem já tem a prática de rezar 15 minutos num diálogo com Jesus, com Deus, aumenta para 30. Quem fala assim: "Nossa, Ana, eu tô ouvindo esse assunto agora, eu vou, rezar 15 minutos todo dia". Gente, mas isso sim tem que ser de lei, tem que ser de lei, tá bom? Não é assim: "Ah, hoje não deu, amanhã não deu, amanhã não vai dar". Não, gente, tem que ter 15 minutos. Vocês podem abrir o aplicativo de celular de vocês agora e ver quantos minutos vocês ficaram no Instagram, quantos minutos vocês ficaram no WhatsApp, no YouTube. Podem abrir e vocês vão ficar com vergonha, porque a gente é sem vergonha mesmo, né. A gente não acaba fazendo o mal que não quero e deixa de fazer o bem que eu quero. Então 15 minutos vocês têm, e vocês vão dar esses 15 minutos para Jesus, né. Vocês têm que pensar que Deus nos espera na oração, né. Quantas graças Ele quer dar, mas a gente não acessa, a gente não fala com Ele. E Jesus, quando a gente acorda, gente, sabe o que que Jesus faz? Ele fica do nosso lado, e ele fica assim: "Será que ela vai lembrar de me dar bom dia?". Quantas mulheres aqui têm maridos, por exemplo, e aí, às vezes eles chegam do trabalho e esquecem de dar oi, e a gente fica: "Será que ele não vai me dar oi? Nossa, eu não acredito que ele não percebeu que eu tô aqui. Ele não vem me cumprimentar, ele não vem me dar um beijo". E Jesus fica assim o tempo todo conosco, né, a gente acorda, já olha o celular e já vai passando de tarefa em tarefa. E aí Jesus está aqui do nosso lado: "Poxa, você esqueceu de mim? Você não me ama? Você acha que eu não tô aqui porque eu quero o seu bem?", né. E aí, muito ingratas, às vezes a gente vai lembrar de Deus no final do dia, porque a gente tem medo de dormir mal e a gente pede para dormir bem, né, ainda é uma oração interesseira, né. Quantas vezes nós somos ingratas. E aí a gente fala assim: o ideal, né, o que que eu quero propor para vocês que é um meio de felicidade plena, é a gente acordar e já saber a hora que a gente vai conversar com ele. Então vai falar: "Senhor, tô tão animada que a gente vai ter nossa reunião, 12h10, que é o meu horário de almoço, e eu já vou ter almoçado, ou então vai ser antes de eu almoçar, e é isso, e a gente vai conversar, tá bom? A gente vai conversar". Aí vai acontecer alguma coisa e eu vou falar: "Senhor, eu vou falar disso na oração, tá?". Ou então: "Senhor, me lembra de falar disso com você na oração". E aí o nosso dia vai girar em torno disso, que vai ser um momento de intimidade, né, um momento que eu vou fechar a porta e vou falar com meu pai em segredo. Então isso, gente, fica esse convite, 15 minutos, vocês vão defender com unhas e dentes esses 15 minutos, tá? E já ficou longa a aula, enfim, eu poderia falar mais sobre isso, talvez eu até fale, mas, 15 minutos, defendam com unhas e dentes. Se vocês estiverem no carro, vocês acham que vocês não vão conseguir ter um momento mais tranquilo, que vocês vão pegar uma imagem, que vocês vão ficar com postura, que vocês vão anotar num caderninho. Tem gente que se distrai tanto que pega um caderno e escreve uma carta para Jesus, eu já fiz isso. Tipo, se eu estava muito, muito cheia de coisas na cabeça, eu pegava uma caneta e falava assim: "Querido Jesus", né, como se fosse uma carta. "Hoje tararã tararã, né, eu acho que eu fui muito ingrata, eu falei com rispidez, nossa, me perdoa, eu preciso ser mais doce, me ajuda a ser mais doce". Você vai escrever uma carta, e você vai ter passado 15 minutos conversando, né. Então, lembrar que nós somos crianças. E aí, gente, para concluir, né, vocês vão usar um caderno. Santa Teresa d'Ávila dizia que nunca ia para oração sem um livro. Então por quê? Porque eu não posso ficar boiando na oração, né. Eu não posso eu lembro que teve alguém que falou assim: "A oração não é aquele momentinho relax, você vai sentar no sofá, entendeu, pegar um chazinho e falar: 'Ai, finalmente a sós'", sabe. Não é assim, né. A oração é assim: "Senhor, eu estou aqui, né, eu estou numa posição ativa e eu quero conversar com o senhor e eu acho que essa nossa reunião vai ser muito frutífera e eu estou precisando dessas graças", e assim, né, vai ser um certo exercício intelectual e um exercício de vontade para dar certo, né. E Deus não merece isso, gente? Jesus não merece o nosso amor? Claro que sim. Então, né, só para concluir, porque eu sei que tá tarde, gente, me perdoe pelo horário, tá? Eu tentei ser o mais sucinta possível. Mas para terminar, eu queria ler esse poema, O Baile da Obediência. Ele é longo, mas eu vou ler até o final, só o final. E ela vai dizer o seguinte, que nós devemos dançar como a música do Espírito Santo.
né, que a nossa vida interior não deve ser uma vida de ginástica, né, vai, e reza o terço, e faz o exame de consciência, vai, amanhã de novo, tipo, não é para ser assim, né, não é uma ginástica, né, a nossa vida interior, ela é uma dança. Por quê? Porque nós somos conduzidas pelo Espírito Santo. Então, uma dança, gente, ela não é uma ginástica, tudo é calculado, né? Tem um momento disso, aí respira e vai, e corre mais 5 quilômetros. Não é assim. Então, o que que essa poeta, diz tão belamente? Ela fala o seguinte: "Senhor, revela-nos a grande orquestra dos seus desejos, onde que permite que toque", espera aí, de onde ela permite. É, como o Senhor quer que nós toquemos as notas, né. Nos ensine a vestir cada dia com a nossa condição humana. Nossa, gente, você tem esse poema? Meu Deus, achei que só eu. Olha, gente, que legal, obrigada, Lídia. Vão lendo aí. Eu vou ler esse finalzinho, ó. Eh, Ensina-nos a vestir-nos cada dia com nossa condição humana, como um vestido, como um vestido de festa, que nos fará amar de ti todo detalhe como indispensável joia, né. Olha que lindo, cada detalhe de Deus que a gente vista como uma indispensável joia. E aí ela conclui: "Faz-nos viver nossa vida não como um jogo de xadrez, que tudo se calcula, não como uma jogada, né, como uma partida que tudo é difícil, não como um teorema que nos acaba com a cabeça, né, nos rompe com a cabeça, mas sim como uma festa sem fim, né. A nossa vida, que a nossa vida seja uma festa sem fim, onde se renove o encontro contigo, se renove, né, Deus faz nova todas as coisas, cada oração é nova, né, como um baile, como uma dança nos braços da tua graça, né, com a música universal do amor. Senhor, vem invitar-nos. Ah, tá em português, agora que eu vi, Lídia, é que eu tenho em espanhol, mas obrigada. Nossa, você foi um anjo. Então, olha que bonito esse poema, né? Esse poema é bem longo, mas tem essa parte final que a Lídia colocou aí, e olha que lindo, né. Às vezes a gente acha que a nossa vida com Deus é um teorema, é um jogo de xadrez, né, que a nossa vida é tudo calculado, que a nossa vida é uma ginástica, mas não, né, que a nossa vida seja um baile, sabe, que sempre vai se renovar, né. O baile tem essa característica de parece que os gestos são conduzidos pelo Espírito Santo, né. "Senhor, então calma, agora o braço é assim, o braço é assado, o pé vai para cá, o pé vai para lá", aí a música toca, às vezes a música é mais tensa, né, na música clássica a gente vê muito isso, né, um momento mais de tensão, né, que a gente até fica meio nervosa na música, e depois a música fica mais calma, e o Espírito Santo que vai ditar essa melodia, o Espírito Santo que vai dar o tom da harmonia da música. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar: "Não, não, não, toca mais fino, toca mais grave, né, mais suave". Não, né, nós vamos simplesmente seguir a música conforme a providência, que a providência vai nos conduzir, né, como uma dança para essa música universal do amor. É isso, gente. Eu vou colocar o poema completo no grupo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que eu falei tudo, mas é difícil falar sobre oração, porque é muita coisa, né. O que que eu aconselho vocês, no livro de Caminho de São José Maria Escrivá, ele tem um capítulo, tem em PDF, viu, no site do Opus Dei. Tem um capítulo que chama Infância Espiritual, tá. Então eu também convido vocês, além de ler esse poema e pensar, eu convido vocês a meditar nesses pontinhos, né. Lembrando que há alguns livros que são próprios para meditação. Então tem o livro Caminho, tem o livro Imitação de Cristo, tem o livro que eu sempre recomendo, que é Ele e Eu, da Gabriele Boissy, né, que são trechinhos para a gente meditar na oração, né. Às vezes a gente está tão, nossa, tão distraída ou tão seca, sentindo que a gente não tem nada para falar com Deus, né. E aí vem uma dica muito especial, que uma vez eu cheguei para
uma amiga e falei assim: "Nossa, eu parece que eu não falo nada com Deus, né, parece que eu não tenho assunto". E aí ela disse assim: "Alguns momentos da nossa vida interior vai parecer que a gente está num deserto espiritual, vai parecer que a gente não tem assunto, mas veja, por exemplo, uma imagem de um senhor numa poltrona, imagina a imagem, né, o senhor está numa poltrona e tem um cachorrinho do lado, nos pés do dono, né, mas o cachorrinho tá lá. E o dono tá lá. E o cachorrinho não faz nada, gente, ele só fica ali nos pés do dono. Aí passa uma mosquinha, o cachorrinho olha e volta para os pés do dono, né. E aí, ele ouve o latido de um cachorro, ele até se assusta e volta. Então, às vezes, na nossa oração, a gente vai ser esse cachorrinho, sabe, a gente vai falar assim: "Senhor, eu tô aqui há 10 minutos e, enfim, mas eu tô aqui", né. Às vezes, nossa oração vai ser assim, né. Eu quero estar com o Senhor, e eu quero dizer que eu te amo. E eu não tenho mais nada para falar, mas eu te amo, e eu tô aqui, e eu vou ser fiel. Oi, Manu, pode falar. Veja se você consegue falar. Oi, Oi, tô me Manu, ouvindo. tudo bem? Boa noite a todo mundo. Ana, eu só quero deixar um testemunho aqui bem rapidinho. Eu sou do interior do Ceará e assim, eu cheguei a esse grupo aqui através do seu Instagram e eu queria que você tivesse noção de quão longe os ventos do Espírito Santo estão soprando. Legal. Assim, levando aqui para o interiorzinho do Ceará, até queria muito ter ido ver vocês lá em Fortaleza, mas são 500 quilômetros e aí ficaria muito conturbado. Mas assim, eu nunca estive durante esses últimos tempos afastada de Deus, tenho uma vida de oração, mas eu não estava mais frequentando a igreja católica e isso estava interferindo até assim, como é que eu vou criar os meus filhos, né? E em qual religião eu vou falar de Jesus para eles. E assim, comecei a ver suas aulas e eu já acompanhava também o Instituto RES, e assim, essas aulas, assim, nossa, me trouxeram pra de volta para a igreja católica. O meu filho de 10 anos está indo comigo à missa, o meu marido começou a ir também, que não estava indo mais, até coloquei lá no grupo Nossa, pedindo, né, intercessão. Eu fiz caramba. durante aí uma semana a prática de piedade ao Santíssimo e assim, é Ah, muito assim, queria deixar como testemunha aqui para você, acompanhar as aulas do seu esposo também. E nossa, assim, eu tô maravilhada, eu só tenho crescido mesmo espiritualmente. Fico muito nossa, Manu. grata mesmo a você e ao grupo. Obrigada, Manu, pelo seu testemunho. Nossa, que maravilha, fico até sem palavras, bem emocionada. Mas eu tenho uma amiga que fala assim: "Gente, o Espírito Santo tá com pressa". Então, nossa, parece que são chuvas de bênçãos, né. Você vê o próprio Instituto Hesed, que trabalho maravilhoso que eles estão fazendo. Então, nossa, eu só posso agradecer, porque esse grupo, eu sempre digo, é uma coisa, é um presente na minha vida, né, eu poder, estudar e considerar melhor as coisas da fé, sabe, e meditar mais, e levar mais a sério a minha vida de piedade. Então, eu sou a maior beneficiada, assim, e eu agradeço a Deus que essa mensagem, né, da verdade, e essa mensagem da infância espiritual tenha chegado a muitas almas. Mas obrigada, Manu, por você ter falado, sério, fiquei muito agradecida. Muito obrigada. Gente, então, corações hoje eu fiz até uma piadinha no Gui. Falei assim: "Nossa, amor, eu fico impressionada, né, todos os padres conhecem meu grupo, eles sempre falam corações ao alto na missa". Ai, gente, tem que ter bom humor, né, não pode. Chesterton falava que o remédio é o bom humor. A gente tem que rir às vezes. Mas enfim, então, eu vejo vocês, talvez quarta que vem eu dê um complemento dessa aula de oração, como uma aula extra. Eu estou pensando nisso ainda, mas de qualquer forma, daqui 15 dias a gente se encontra para a aula um da Santa Missa, que vão ser 2. A Santa Missa é o maior tesouro que existe na Terra, então é um assunto maravilhoso que se eu fizer com que uma pessoa vá à missa,
comece aí a missa, eu já posso morrer feliz, sabe assim? Porque realmente e até a felizmente Deus tem mostrado o quanto as pessoas têm voltado à missa, né, por enfim, pela graça do Espírito Santo. Então um grande beijo, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu vou subir agora no YouTube, quem puder compartilhar e, enfim, né, essa boa nova chegue a cada vez mais pessoas, né, que Deus anseia todas as almas. Um beijo, fiquem com Deus. Até.